Segundo Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1, diz assim: Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia, e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Curve a sua cabeça por um instante, feche seus olhos, e da maneira que você souber falar com o Senhor, peça para o Senhor falar com você hoje. Na maneira que você souber falar com Deus, fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser alimentado pela tua palavra. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Pai, onde nós já temos sentido a tua presença aqui, a tua presença já tem nos ministrado, a tua presença já tem se derramado nesse lugar. Eu quero te louvar, Senhor, por cada palavra que já foi liberada aqui, Senhor, por cada canção que já foi entoada, entronizando o teu nome. Obrigado, Senhor. E eu sei, Pai, que existe uma porção da tua palavra para ser derramada sobre as nossas vidas hoje, e nós queremos ouvir isso, Senhor. Nós ansiamos por ouvir essa palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para que nós possamos receber a revelação da tua palavra. Pai, que todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que vem para atrapalhar, para roubar essa palavra de ser semeada nos corações, eu denuncio agora em nome de Jesus Cristo, e eu declaro que não tem mais poder, não pode agir, não pode roubar essa palavra do coração, Pai. Mas em nome de Jesus, que essa palavra hoje seja alimento, que essa palavra hoje seja renovo, que essa palavra hoje seja um despertar, que essa palavra hoje, Senhor, seja uma consolidação, uma restauração sobre as nossas vidas, a começar de mim, Senhor. Nós queremos sair daqui marcados pela tua palavra, pela tua presença, pela tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você pode dar um aplauso bem forte ao nosso Deus? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O rei Ezequias foi um dos maiores reformadores da sua geração, não só da sua geração, mas da história do povo de Judá. Ele foi um homem separado por Deus. Deus escolheu esse homem para promover um reavivamento no coração daquele povo. Um povo que pertencia ao Senhor, um povo que tinha sido escolhido pelo Senhor, um povo que tinha sido chamado pelo Senhor lá no Egito ainda, que saiu, que peregrinou, procurando pela terra prometida, que se estabeleceu sobre essa terra, mas que o seu coração se distanciou de Deus. E Ezequias foi um homem que Deus levantou, um rei que Deus levantou para mudar a situação daquele povo, para mudar a história da nação de Judá. Aqui eu quero ler com você algumas informações que a Bíblia ela nos dá sobre o rei Ezequias. Eu quero que você volte um capítulo comigo aí na sua Bíblia, em 2 Crônicas capítulo 28, no versículo 27, o texto diz assim: Descansou Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém, porém não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel, e Ezequias, seu filho, reinou no seu lugar. Primeira informação que o texto nos dá, antes do texto que nós lemos, é que Ezequias ele era filho de um outro rei chamado Acaz. Aí vem comigo para o capítulo 29 novamente, no versículo 2, o texto diz: Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. A segunda informação que o texto nos traz sobre Ezequias é que ele foi alguém que fez aquilo que agradou a Deus. Ele fez aquilo que, a ponto do texto compará-lo, equipará-lo a Davi, né, o maior rei de Israel. E aí ele fala, ele fez aquilo que era reto. Só que eu quero que você volte de novo no capítulo 28, que a gente falou do pai dele, e eu quero que você conheça um pouquinho desse pai de Ezequias. 2 Crônicas 28, verso 1. O texto diz assim:
Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. Olha que tremendo. Ezequias era um homem tão diferenciado, um homem tão entregue a Deus, que mesmo tendo na sua própria casa um exemplo errado, ele fez justamente o contrário. Ele teve o seu pai, que foi a sua referência como um monarca, como um rei, como conduzir, como tomar decisões. Só que ele viu que o seu pai fez tudo aquilo que desagradava a Deus. E mesmo olhando para aquele exemplo, o que Ezequias decide? Ele decide fazer o contrário. Ele decide fazer aquilo que era reto, aquilo que era agradável ao Senhor. Sabe, querido, muitas vezes nós queremos culpar os outros pelas nossas atitudes. Não, eu cresci em uma família que era assim, então por isso eu sou assim. Não, mas eu vi sempre as pessoas agindo dessa forma. Não, mas na igreja que eu frequentei as pessoas agiam assim. E nós colocamos a responsabilidade do nosso erro sobre as costas do outro. Ezequias decidiu fazer diferente. Ezequias olhou para aquele pai. Quem aqui tem um pai com quem você convive? Ninguém tem um pai comigo? Ah, que susto. Fala, gente. Quem tem um pai com quem você convive, você ama, aquela pessoa é aquela figura importante na sua vida. Mas Ezequias não se deixou corromper pelo mau testemunho do seu pai. Muitas vezes nós vivemos situações e achamos que o nosso passado é o que vai definir o nosso futuro. Não, para mim sempre deu errado, então vai continuar assim. Não, olha, na história da minha família, todo mundo entrava para um relacionamento e o relacionamento virava uma confusão. O meu vai ser assim também. Não, mas olha, na história da minha família, as pessoas tinham dinheiro, tinham condições e elas perdiam tudo. Isso vai acontecer comigo. E a história de Ezequias, ela vem para nos ensinar que nem sempre o nosso passado define o nosso futuro. Amém. Que nós temos o poder de decidir escrever uma história diferente da história que foi escrita até nós hoje aqui. Talvez você chegou aqui, entrou por essas portas, e lá, antes de entrar por essas portas, hoje você fez coisas que não agradaram ao Senhor, mas o Senhor nos dá a oportunidade de hoje começar a escrever uma nova história. Amém. Glória a Deus. De hoje começar a fazer algo diferente. A palavra diz em 1 João capítulo 1, no versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Querido, não importa quem você é, não importa o que você já fez, não importa como você chegou aqui hoje, mas em Deus existe uma oportunidade de você viver uma nova vida. Em Deus existe a oportunidade de você viver uma nova história, e é isso que o Senhor te chama nessa noite. Amém? Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ela: nessa noite o Senhor está te dando a oportunidade de viver uma nova história. Amém? Amém? Volta comigo para o texto, 2 Crônicas 29, verso 3. Que aí o texto começa a nos contar. Primeiro ele nos apresenta Ezequias, e aí então ele começa a nos mostrar aquilo que Ezequias fez. Versículo 3 do capítulo 29 diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha que tremendo. Imagina o rei assumindo um trono, tantas coisas que existiam para ser resolvidas. Vamos trazer um paralelo para a nossa nação. Esse ano é ano de eleição, né? O ano que vem assume-se uma nova liderança, uma nova presidência. E aí o líder que entra tem tantas coisas para resolver, tem tantas coisas para decidir, tantas coisas para olhar. E a primeira coisa que Ezequias faz é ir para a casa de Deus e abrir as portas da casa do Senhor. Aquela atitude de Ezequias era uma atitude profética. Ele estava abrindo as portas
para um novo tempo para o povo de Judá. Ele estava olhando a história que já tinha sido escrita até ali. A gente vai ver algumas situações aqui ao longo dessa palavra. Ele estava vendo coisas que tinham sido feitas, pactos que tinham sido feitos com outros deuses, situações que tinham sido feitas que desagradaram a Deus. Mas ele, quando assume o trono, ele abre a porta da casa do Senhor, ele abre as portas para um novo tempo. E esse é o tema dessa palavra que eu quero ministrar para você nessa noite: portas abertas para um novo tempo. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala: nessa noite o Senhor vai abrir as portas na sua vida para você viver um novo tempo. Amém? Amém? Nessa noite o Senhor vai nos ensinar a ter atitudes espirituais, porque Ezequias teve algumas ações que a gente vai ler nesse texto, e que foram essas ações que trouxeram um novo tempo para a história daquele povo. Eu não sei se você já leu o Antigo Testamento, mas existia uma maneira como Deus se relacionava com o povo, e era assim: o povo vinha diante do Senhor, e o Senhor os recebia, o Senhor abençoava, eles buscavam por milagres, o Senhor liberava milagres sobre eles. Porém, aquele povo vivia um tempo de estar tão abençoado que aí eles esqueciam de Deus, porque era o tempo da vitória, era o tempo da alegria, era o tempo que tudo está dando certo, que o nosso coração é provado para saber se nós realmente servimos ao Senhor, se nós realmente amamos ao Senhor. Porque amar a Deus quando tudo está dando errado, querido, quanta gente eu já vi que amava a Deus, que Deus era tudo para ela, porque a porta estava fechada, e Deus era tudo para ela até a porta abrir. Depois que a porta abriu, Deus já não era mais nada daquilo. Porque era no tempo da vitória, no tempo da alegria, que o nosso coração é provado. E aí aquele povo, quando eles estavam abençoados, isso você vai ler desde o Êxodo até a vinda de Jesus. Quando o povo era abençoado, eles se esqueciam de Deus. E aí eles se esqueciam de Deus. Existe alguém lá fora que diz assim: ah, Deus, ele pesou a mão sobre a vida de fulano. Querido, Deus não pesa a mão sobre a vida de ninguém. Nosso Deus, ele é amor. O nosso Deus é misericórdia. Ele é justo, sim, mas ele não pesa a mão sobre ninguém. O que a gente vive quando se distancia de Deus é a consequência daquilo que a gente semeou. Hoje você está aqui servindo a Deus, e glória a Deus porque você está aqui, e aquilo que você está semeando no Senhor, você vai colher. Amém? Amém. Aquilo que você está semeando buscando a Deus, você vai colher. Mas quando aquele povo se distanciava de Deus, eles começavam a semear aquilo que era mal, e aí então eles passavam a colher aquilo que era mal. E aí então os inimigos vinham contra aquele povo, e aquele povo ficava desesperado com aqueles inimigos, e aí novamente eles iam buscar o Senhor. E aí eles buscavam o Senhor, eles se arrependiam, o Senhor visitava eles, livrava eles, abençoava eles, e aí novamente aquele povo se esquecia de Deus. E aí se esquecia de Deus, os inimigos se levantavam, vinham contra eles, e aí eles se lembravam de Deus, corriam para Deus, e essa é a história que nós vemos desde o Êxodo até o livro de Malaquias. É esse vai e volta que aquele povo vivia. E Ezequias chegou no trono enxergando essa história, que era a história do povo dele. E aí ele decide, a partir dele, viver um novo tempo. Ele decide, a partir dele, viver uma nova história. Aí ele começa a ter atitudes, ações espirituais, para que as portas fossem abertas, para que um novo tempo viesse sobre aquele povo. Vem comigo no versículo 3, nós acabamos de ler, onde fala que ele abriu as portas da casa do Senhor, e o final do texto diz que ele reparou as portas, ou seja, as portas estavam destruídas. A primeira atitude dele foi restaurar as portas, foi consertar aquilo que estava quebrado, aquilo que não estava funcionando dentro da casa de Deus. E aí quando eu olho para essa atitude de Ezequias, de cara eu já me lembro de um texto lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, que muitos de nós conhecemos aqui, onde Jesus ele nos disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas as demais coisas, o que o texto diz que vai acontecer?
serão acrescentadas. Ezequias, ele não tinha ouvido Jesus dizer isso, mas no coração dele, ele teve a decisão de primeiro buscar o reino de Deus, de colocar o reino de Deus acima de qualquer coisa, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Quero que você abra sua Bíblia comigo, segura esse texto aí e abre comigo Ageu no capítulo 1. Ageu no capítulo 1, você que está aí folheando a sua Bíblia, é só você chegar em Mateus, aí você volta um pouquinho, você vai chegar em Ageu, capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo 8, que diz assim, Ageu 1:8: Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Olha, querido, isso é o que acontece quando nós deixamos de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O profeta, ele vem trazendo uma palavra de confronto, e eu gostaria muito de, nessa noite, trazer aquelas palavras fervorosas de vitória, que qualquer frase que a gente declara, está todo mundo glorificando, e é tremendo ministrar essas palavras, só que eu preciso falar para você aquilo que Deus quer que você ouça. Amém? Eu preciso compartilhar com você aquilo que Deus quer que você ouça nessa noite. E o profeta, ele trouxe uma exortação, e mostrou para o povo a situação que eles estavam vivendo. Ele falou: olha, vocês estavam esperando chegar algo muito grande, e esse algo grande não chegou. E aquilo que chegou, quando chegou na mão de vocês, eu como um sopro, eu dissipei das mãos de vocês. Acabou, vocês ficaram sem nada. Sabe por quê? Ele perguntou para o povo: sabe por que vocês estão vivendo isso? Porque a minha casa está em ruínas, enquanto cada um de vocês está correndo pela sua própria casa. Aquele povo não estava preocupado em cuidar da casa de Deus. Eles não estavam preocupados que a casa de Deus estivesse bem cuidada, estivesse bem suprida, mas eles queriam que as suas próprias casas estivessem bem cuidadas, estivessem bem supridas. E aí o texto, o Senhor, ele traz esse confronto para aquele povo sobre a importância de nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar, sobre a importância de nós colocarmos as coisas de Deus em primeiro lugar, e depois vai ouvir as minhas coisas, em colocar aquilo que é de Deus em primeiro. Quantas vezes o pastor Edu já testemunhou isso aqui várias vezes, mas quantas vezes nós trouxemos para entregar ao Senhor o nosso dízimo, e o nosso dízimo era tudo que tinha. Quando eu falo tudo, é tudo, para honrar o Senhor, porque o Senhor precisava estar em primeiro na nossa vida. Porque ainda que nós não tivéssemos nada, nós precisávamos ter o Senhor em primeiro na nossa vida. E por causa dessa fidelidade, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem... Essa semana nós esperávamos algo, né, amor? E Deus, Ele veio e trouxe muito mais do que a gente esperava. Amém. E meu coração sempre se lembra da fidelidade quando não tinha nada. Essa mesma fidelidade precisa existir no coração de cada um de nós aqui. O reino de Deus precisa estar em primeiro lugar. Ezequias não se preocupou em assumir o trono e receber todo o bônus que ele teria como rei, toda a riqueza, toda a parte boa que ele teria como rei. A primeira coisa, volta lá comigo, em 2 Crônicas capítulo 29, no versículo 3. Eu não sei se você prestou bem atenção,
2 Crônicas 29, verso 3, no comecinho do texto. Como é que começa o versículo 3 aí na sua Bíblia? Como é? No primeiro mês do primeiro ano. No primeiro mês do primeiro ano. Foi a primeira coisa que ele fez. Não foi depois que ele já estava reinando, depois de um tempo. A história dos reis nos contam reis que reinaram por um tempo e depois se arrependeram e aí começaram a ter o Senhor em primeiro. Mas Ezequias não. No primeiro mês do primeiro ano, a primeira coisa que ele fez foi colocar Deus em primeiro. Foi buscar o reino de Deus acima de qualquer coisa, querido. E eu quero te dizer, se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai ter portas abertas na sua vida para viver um novo tempo. O que fez a diferença, existem outras atitudes que a gente vai ver nesse texto, mas o que fez a diferença na vida de Ezequias foi justamente ele ter colocado o reino de Deus em primeiro lugar. Essa foi a principal coisa. E aí, outra coisa, que a gente vê nesse próprio versículo, é que as portas do templo, quer dizer, existia um templo, mas as portas do templo estavam fechadas. E quando a gente pensa nesse templo, ele é muito mais bonito e preparado do que os mais lindos templos que a gente vê hoje no nosso templo. Mas aquele templo estava de portas fechadas. E aí a palavra diz para a gente lá em 1 Coríntios 6,19, você pode ler depois na sua casa, que nós somos o templo do Espírito Santo. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. E aí esse texto ele nos mostra que muitas vezes o templo está com as portas fechadas. Muitas vezes nós somos o templo, sim, mas as portas estão fechadas para Deus. Sabe quando as portas estão fechadas para o Senhor? Quando a gente decide fazer da nossa maneira e não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Somos templo do Espírito Santo, mas as portas estão fechadas. E aí lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 20, um texto muito conhecido, onde o Senhor ele fala para uma igreja, ele não fala para alguém que não conhecia ele fala para uma igreja. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Fala para quem está do seu lado, fala: nessa noite o Senhor está batendo na porta do teu coração. Amém? Amém. E o Senhor diz: eis que eu estou à porta e bato. E se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou cear com você e você comigo. É uma palavra de bênção, é uma palavra de prosperidade, mas primeiro eu preciso abrir a porta. Diga novamente: eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Querido, abra as portas desse templo para o Senhor. Abre comigo mais um texto, segura aí 2 Crônicas e abre comigo Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 7, o texto diz assim: assim pois, como diz o Espírito Santo. Quem está falando aí nesse texto? Quem está falando? O Espírito Santo. Assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, fala comigo, hoje. Hoje não é amanhã, hoje não é depois de amanhã, hoje é hoje, é agora. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Sabe por que muitas vezes a porta do templo está fechada? Porque a gente protela para ouvir a voz de Deus. Não, a partir de amanhã, a partir do próximo culto, a partir do próximo mês, aí eu vou começar a ser fiel ao Senhor. Aí eu vou fazer aquilo que agrada a Deus. Não, aí eu vou mudar aquela situação na minha vida. Aí eu vou restaurar a fidelidade. E a porta fica fechada. O texto diz: hoje. Fala comigo de novo: hoje. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, abra o teu coração. E abrir as portas para o Senhor fala de comunhão, fala de intimidade. Tanto que o salmista lá no Salmo 24, ele diz no versículo 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quando nós abrimos as portas do templo que somos nós, aí sim o Senhor tem liberdade para entrar, querido, porque o nosso Deus, Ele não é como outros deuses que nós vemos aí fora. O nosso Deus não oprime ninguém, o nosso Deus não obriga ninguém, o nosso Deus não força ninguém a nada, por mais que Ele saiba que seria o melhor para você. Ele não força ninguém a nada, Ele é gentil, Ele bate na porta. Ele bate na porta e espera você abrir. Você quer ter portas abertas para viver um novo tempo? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Volte comigo lá em 2 Crônicas capítulo 29. No versículo 4, nós vemos a segunda ação, a segunda atitude espiritual de Ezequias. O verso 4 diz: trouxe os sacerdotes e os levitas e ajuntou-os na praça oriental. A próxima atitude, depois de colocar o Senhor em primeiro lugar, Ezequias restaurou a honra do sacerdote. Ele chamou o sacerdote, ele chamou o levita. E quando nós falamos de Ezequias, nós estamos falando do rei, que era a maior autoridade na nação. Mas ele sabia que para servir a Deus, que para agradar ao Senhor, ele precisaria restaurar a honra dos sacerdotes. O templo estava fechado, ou seja, não existiam cultos, não existiam sacrifícios. E lá em Ezequiel, no capítulo 44, no versículo 30, o Senhor ensina a respeito de ofertas que eram destinadas ao sacerdote. E o sacerdote tinha que viver apenas daquilo, ele não poderia trabalhar. E aí então, aqueles sacerdotes estavam vivendo um tempo de miséria, estavam vivendo um tempo de descaso, estavam vivendo um tempo de desonra. E isso me lembra os dias que nós vivemos hoje. Hoje, onde a palavra do sacerdote, do líder, daquele que Deus estabelece sobre uma igreja, nunca esteve em tanto descrédito quanto nos dias que nós vivemos hoje. Você vê um pastor postar alguma coisa no Facebook, tem sempre um engraçadinho que vai lá comentar para falar contra aquilo. A honra do sacerdote foi perdida. A honra do sacerdote foi roubada. E quando a honra do sacerdote foi roubada naquele tempo, aquele povo, não só o sacerdote viveu tempos de miséria, mas aquele povo também viveu na sua vida tempos de miséria, tempos de derrota. Ezequias, mesmo sendo o rei, a maior autoridade, ele sabia que ele precisava de um sacerdote. Todos nós precisamos de um sacerdote. Todos nós precisamos de um pastor. Todos nós precisamos de uma cobertura espiritual. E Ezequias entendia que ele precisava, que ele tinha essa necessidade. E aí ele convoca os sacerdotes para restaurar de novo, para restaurar a autoridade dos sacerdotes. Segura esse texto e abre comigo Hebreus, no capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Olha a palavra que o Senhor nos traz, isso já no Novo Testamento, que a gente entenda que os dois testamentos eles se complementam, um confirma o outro. E aí essa palavra ela vem e fala para o povo: vocês precisam honrar o sacerdote de vocês, vocês precisam obedecer o sacerdote de vocês. O texto fala algo que é muito alarmante. Ele fala aqui na parte B do texto, ele fala: pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Eu, como sacerdote sobre essa casa, vou prestar contas diante do Senhor pela sua vida. Isso é uma responsabilidade que o Senhor colocou sobre os meus ombros. Esses dias alguém me falou assim, uma pessoa aqui da igreja mandou mensagem assim: apóstolo, eu quero agradecer pelas orações e tudo, porque eu não sei explicar como, mas todo dia eu sinto que o Senhor está orando por mim. E eu sinto aquela cobertura da sua oração na minha vida. Todo dia que eu vou orar,
eu nunca te falei isso. Ele falou, mas todo dia que eu vou orar, eu agradeço ao Senhor pela sua vida. Porque isso é uma realidade no mundo espiritual. Você é motivo da minha oração todos os dias. E aí o texto ele fala algo aqui, olha, ele fala para que nós sejamos obedientes, submissos, e aí no final do texto ele fala, para que façam isso com alegria, para que o sacerdote vele pelas ovelhas com alegria, e o texto diz, não gemendo, que quando alguém faz algo e entristece o sacerdote não está desobrigado de orar por aquela pessoa. Você já experimentou orar por alguém que fez um mal para você? Já experimentou abençoar alguém que agiu contra você? Já fez isso? É difícil, né? Tanto que a gente tem a tendência, muitas vezes, de orar. A gente ora pelos nossos amigos, a gente ora para aqueles que estão perto. Por isso Jesus, quando nos ensinou, Ele diz para que nós orássemos pelos nossos inimigos, para que nós abençoássemos aqueles que nos maldizem, porque orar por quem faz o bem para a gente é a coisa mais fácil do mundo, né? O Léo orar pelo pastor Andy orar pelo Léo, é a coisa mais simples que existe. Agora, e orar por aquele que faz o mal? E aí o texto ele fala que quando alguém não cumpre esses princípios de honrar o sacerdote começa a velar pela alma daquela pessoa, gemendo, e aí o final do texto diz, e isto não tem proveito nenhum para vós outros. Sabe, quando você faz o sacerdote velar pela sua alma gemendo, você não está recebendo nada, você não está vivendo nada de bens. Amém? Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado, fala assim, eu acho que Deus está falando com você. Olha, quando eu recebi essa palavra de Deus, eu pensei assim, vou entregar para o pastor Edu ministrar. Que é mais fácil ele falar de mim do que eu mesmo falar de mim, né? Mas aí o Senhor falou, não, é você que tem que falar. Então eu tenho que falar para você, querido, aquilo que Deus quer falar. Amém? E Ezequias, ele é para a gente esse exemplo de alguém que honrou o sacerdote, que restaurou a honra do sacerdote. E quando nós decidimos caminhar por um caminho de honra, a Bíblia nos diz que existe prosperidade sobre a nossa vida. Por isso que o texto, ele diz para que os filhos sejam submissos aos pais. Lá em Efésios, no capítulo 6, o texto diz, filhos, sejam submissos aos pais. Você conhece esse texto? O texto diz, para que se prolonguem os seus dias sobre a terra. Ou seja, quando você honra, existe bênção, existe prosperidade sobre a sua vida. E Ezequias entendeu esse princípio, ele colocou esse princípio em prática, e eu quero ler com você em 2 Reis, no capítulo 18, o que aconteceu com esse homem, porque ele teve essas atitudes. 2 Reis 18, verso 5. Diz assim, 2 Reis capítulo 18, versículo 5, confiou no Senhor, Deus de Israel, isso aqui está falando sobre Ezequias, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha só a honra que chegou sobre a vida dele, porque um dia ele decidiu honrar, ele honrou a Deus, ele honrou o sacerdote. O texto fala, Deus exaltou ele de tal maneira que não teve nenhum outro rei depois dele que fosse igual a ele, e nem antes dele teve um rei que fosse como ele. Olha que tremendo. Aí continua aqui comigo, o texto diz, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, e por onde quer que saía, prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Querido, a honra e a prosperidade estão sobre a vida daqueles que decidem honrar, estão sobre a vida daqueles que escolhem honrar. Hoje o Senhor está nos ensinando a atitude desse homem que decidiu honrar. Primeiro ele honrou a Deus, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Depois ele honrou o sacerdote, restaurando a honra do sacerdote.
que estava perdida. E o texto diz: para toda batalha que aquele rei ia, o Senhor ia com ele e ele tinha vitória. Para toda luta que ele enfrentava, o Senhor estava com ele e ele ia sendo abençoado. Se você quer viver essa prosperidade, se você quer viver essa honra, se você quer viver esse novo tempo sobre a tua vida, é tempo de caminhar debaixo da honra, é tempo de restaurar a honra. Honra o Senhor, honra o sacerdote. Amém? Amém? Quem está me entendendo aqui? Amém? Volta comigo. 2 Crônicas capítulo 29, a terceira atitude de Ezequias. Já estou aqui em espírito orando: Senhor, me ajuda a conseguir falar tudo que precisa falar, que o tempo está correndo aí. No versículo 4, nós vimos que ele trouxe os sacerdotes, mas ele trouxe também os levitas. Sabe qual foi a terceira atitude dele? Diga comigo: Ezequias restaurou os ministérios. O templo estava com as portas fechadas, então não tinha sacerdote, não tinha levita. Os levitas, eles eram divididos em funções. Então aqueles que cuidavam, que limpavam o templo, eram levitas. Aqueles que ficavam na porta recebendo as pessoas, eram levitas. Aqueles que ministravam a adoração, eram levitas. E todos eles estavam com os seus ministérios parados. E talvez isso te lembre a realidade de muitas pessoas hoje, quem sabe talvez até a sua própria realidade. Ministérios parados. Ezequias abriu as portas para um novo tempo. Ele restaurou os ministérios. Ele pegou cada um e colocou cada um de volta na sua função. O sacerdote onde ele precisava estar, os levitas onde ele precisava estar. E assim o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite, porque como Ezequias, ele quer colocar você no lugar que ele já preparou para você exercer o seu chamado, para você exercer o seu ministério. Segura esse texto e abre comigo em Romanos no capítulo 11. Deus, ele é tão tremendo que ele não descarta ninguém. Até o próprio Judas, se tivesse se arrependido, teria a oportunidade de ter sido transformado. Deus não descarta ninguém. E aí olha o que o texto diz, Romanos 11, 29. Diz assim, um verso bem pequeno: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Sabe o que isso significa, querido? Que aquilo que o Senhor te entregou, Ele não toma de você de volta. Aquele ministério, aquele dom, aquele chamado que o Senhor colocou na sua mão, Ele não tira de você. Se você decidir não usar, é irrevogável. Isso significa que Deus escolheu você e ponto final. Deus não tem um plano B. Não, se Ele não quiser eu coloco aquele outro. Não, Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer você. Deus, Ele quer você servindo. Deus, Ele quer você trabalhando. Deus, Ele quer você com a sua mão no arado, fazendo a obra do Senhor. Amém? Amém. Abre comigo mais um texto, Lucas no capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. Dá uma cutucada nessa pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você não foi chamado para voltar para trás. Você não foi chamado para olhar para trás. Aleluia. E hoje eu vim trazer essa palavra de Deus para a sua vida. É tempo de você sair dessa cadeira e começar a exercer o seu ministério. É tempo de você se levantar e colocar em prática aquilo que o Senhor já colocou nas suas mãos. O plano, o propósito de Deus para você não é para amanhã, não é para o mês que vem, não é para o outro mês, não é para quando você se achar pronto
para isso. O propósito de Deus para a sua vida é agora. O propósito de Deus para a sua vida é hoje. Enquanto você trabalha para o Senhor, Ele restaura a tua vida. Enquanto você trabalha para o Senhor, Ele transforma as áreas que precisam ser transformadas na sua vida. Enquanto você trabalha para o Senhor, Ele vai desfazendo aquilo que você acha que não precisa mais haver na sua vida, mas você precisa colocar a mão no arado. E eu quero dizer para você que já pôs a mão e que já desistiu, que ficou em dúvida, hoje o Senhor está te chamando: volta, 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 arregaça as suas mangas e coloca a mão de volta no arado, porque o Senhor quer usar você nesse tempo, porque o Senhor quer usar você hoje, em nome de Jesus. E assim como Ezequias foi usado por Deus para colocar de volta aquelas pessoas no ministério, hoje o Espírito Santo está aqui para tomar você pela tua mão e para colocar você na posição que Ele já estabeleceu, para colocar você na posição que Ele já confiou. Querido, não importa o que fizeram com você antes de hoje, não importa se a igreja não reconheceu, não importa como trataram você, mas a partir de hoje, como eu disse no início dessa palavra, o Senhor está te dando a oportunidade de viver uma nova história. O Senhor está te dando a oportunidade de escrever uma nova história. É tempo de colocar a mão no arado, é tempo de trabalhar para o Senhor. Seja você um sacerdote, seja você um levita, é tempo de colocar a mão no arado e servir ao Senhor. Amém? Amém? Você pode dar um aplauso a Ele se você crê, em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Amém? Volta comigo no versículo 4 de 2 Crônicas 29. Ezequias pega os sacerdotes, pega os levitas e leva eles para a praça oriental. Diga comigo, praça oriental. A direção oriental na Bíblia é uma direção que ela aponta diretamente para o Senhor. Tanto que existe a porta oriental das 12 portas de Jerusalém. A porta oriental é uma porta que está fechada até hoje, esperando o Messias que vai voltar e entrar por aquela porta. Lá no livro de Ezequias nós vemos muitas revelações que Ezequias viveu, e o Senhor falava para ele na direção oriental, e o Senhor falava para ele olhar para a porta oriental. A direção oriental fala do lugar da revelação. E Ezequias pega aqueles homens, pega aqueles ministérios que estavam parados, e ele leva aquele povo para o lugar da revelação, porque ele sabia que é só a revelação de Deus para despertar a nossa vida, só a revelação de Deus para levantar a nossa vida, só a revelação de Deus, só o direcionamento do Espírito Santo para nos ajudar a viver uma nova história. E hoje essa palavra, querido, é revelação de Deus para a tua vida, é revelação de Deus para a tua vida. Marca essa data hoje, marca 15 de julho de 2018, porque a partir de hoje o Senhor começa uma revolução na tua história, porque a partir de hoje o Senhor começa um despertamento sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? 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 Aí vem comigo no versículo 5, 2 Crônicas 29, verso 5. Ezequias disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. A quarta ação espiritual, a quarta atitude de Ezequias foi restaurar a santidade. O texto nos conta, aqui no final do versículo você vê ele falando: tira do santuário a imundícia. Até dentro do templo existiam imagens para outros deuses, dentro do templo que era de Deus. E lembra que eu falei, e não só 1 Coríntios 6, mas 2 Coríntios 6,16, o apóstolo Paulo repete: nós somos o templo do Espírito Santo. E quantas vezes o nosso templo está cheio de imundícias, o nosso templo está cheio de impurezas. O templo era de Deus, mas tinha um monte de coisa lá dentro que não agradava a Deus. Você é templo do Espírito Santo, mas quantas vezes existem lá dentro coisas que não agradam ao Senhor? E Ezequias falou: olha, a gente precisa se santificar, a gente precisa santificar a casa de Deus,
A gente precisa santificar o santuário, o templo. Abre comigo 2 Reis no capítulo 18. Esse 2 Reis conta também essa história de Ezequias. 2 Reis 18, 4. O texto diz assim, sobre o que Ezequias fez, desse processo de santidade. Ele fala: tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo a zera e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Querido, aquele povo que sabia que eles deveriam servir a um único Deus, eles estavam servindo a outros deuses, estavam adorando a outros deuses também. Eles se consideravam de Deus, mas eles adoravam outros deuses. Isso a Bíblia chama de adultério espiritual. Quando nós adoramos ao Senhor, mas também levantamos altares para outros deuses. E quando eu falo de outros deuses, não necessariamente é uma imagem de escultura, mas nós temos deuses que nós levantamos na música. Não, aquele cantor, aquela cantora, aquela banda, e aquilo se torna um altar. Não, aquele pastor era algo espiritual, mas se torna uma idolatria para aquele pastor. Não, aquela igreja, e aí começa a adorar a igreja ao invés de adorar a Deus. Não, o meu namorado, a minha namorada, meu marido, minha esposa, meu trabalho, e tudo isso vai se tornando deuses no nosso coração. Aonde? Dentro do templo que somos nós. Diga mais uma vez: eu sou o templo do Espírito Santo. E aí dentro do templo estão todas essas impurezas. E a Bíblia diz lá em Isaías, o Senhor diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe por que muitas vezes não acontece um novo templo? Porque a glória está dividida, a adoração está dividida. E o Senhor hoje está nos chamando, assim como Ezequias, a restaurar a santidade de novo. Abre comigo Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. O texto diz assim: segui a paz com todos. Diga comigo: com todos. Com todos. Fala para o seu irmão do seu lado, fala para ele: com todos. Você precisa ter paz com todos, querido. Tenho paz em casa, mas no meu trabalho é uma tribulação. Tenho paz com um tal lugar, mas no outro não. Tenho paz com todos. E aí ele continua: e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha as contaminações do tempo. E aí ele fala: olha, não tem no seu coração nenhum tipo de raiz de amargura, que parece algo simples, e o texto até ele chama de raiz, porque de raiz a gente já pensa logo em árvore. E aquela árvore enorme que se forma debaixo da terra, ela tem uma raiz muitas vezes maior do que ela. Nós precisamos arrancar do nosso coração toda a raiz de amargura. Restaurar a santidade é limpar o nosso coração, é liberar perdão, é pedir perdão. Porque a gente volta no que o texto disse lá em cima: seguir a paz com todos. Para eu ter paz com todos, eu preciso limpar o meu coração. E hoje, querido, aquele que é especialista em limpar o coração, ele está aqui nessa noite para tocar o teu coração. E se você abrir, ele vai arrancar toda a raiz de amargura.
Não importa o que falaram, não importa o que fizeram, não importa como agiram, a ordem de Deus para você hoje é perdoa, limpa o teu coração, restaura de novo a santidade. Amém? Amém. A santidade, ela traz para nós as portas abertas para um novo tempo. Mas muitas vezes nós não vivemos um novo tempo, porque a gente fica preso lá no passado. E tem um texto em Levítico, no capítulo 26, no versículo 10, onde o Senhor nos manda tirar fora o velho para dar lugar ao novo. O novo muitas vezes não chega, porque o velho está ocupando o lugar. É a lembrança do passado, é as coisas que já não deveriam mais fazer parte da sua vida, é as coisas que já não deveriam mais estar no seu coração, ocupam o lugar do novo de Deus. Por isso o Senhor diz: tira fora o velho para dar lugar para o novo. Hoje, o que você vai fazer de restaurar a santidade é tirar fora o velho, para que tenha lugar para você receber o novo de Deus. E Ezequias, nesse texto que nós lemos lá em 2 Reis 18, ele fez exatamente isso. Quando ele derrubou cada altar, cada imagem, eram altares que o pai dele tinha levantado. Aquilo para ele tinha um valor emocional. Ele lembrava o pai fez aquilo. Imagina aí, para restaurar a santidade, ele colocou abaixo tudo aquilo que o pai fez. Ele colocou abaixo porque aquilo não vinha de Deus, aquilo não agradava a Deus, aquilo não fazia parte dos princípios de Deus. Então ele se desfez de tudo aquilo para agradar a Deus. Existem coisas que para nós têm um valor emocional, mas que nos distanciam dessa graça, da graça de Deus. E a gente precisa ter a ousadia, a gente precisa ter a coragem que Ezequias teve para jogar fora, para tirar fora. E aí eu quero te dizer, quando você tira fora, você abre espaço para o novo de Deus chegar. E se a Bíblia está dizendo isso, Levítico 26, 10, isso é princípio. E uma coisa que Deus é especialista em fazer é cumprir com a sua palavra. E Ele vai cumprir com a sua palavra. Se você tirar fora o velho, vai chegar a novidade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Volta comigo lá em 2 Crônicas 29, no versículo 15. Não foi fácil o trabalho de fazer aquela limpeza no templo. Olha o que o texto diz aqui no capítulo 29, versículo 15. Diz assim: congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que se acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para a levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Verso 17, presta bem atenção nisso. Começaram, pois, a santificar o primeiro dia do primeiro mês ao 8º dia do mês. Vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. No 16º dia do mês acabaram. Aquela purificação no templo. A gente veio uma vez aqui no começo do ano para limpar a igreja, passamos boa parte do dia aqui para limpar. A purificação que teve ali no templo durou 16 dias. Que dá trabalho para a gente limpar, para tirar. Imagina você pegar aquela casa, já foi numa casa bem suja, e você chegar ali e limpar aquela casa, dá trabalho. E muitas vezes o nosso coração está assim, a nossa vida está assim, o templo que somos nós está assim. E aí dá trabalho, mas a gente precisa não ter medo do trabalho e fazer aquilo que o Senhor mandou. E eu não sei se você percebeu nesse texto, foi um trabalho coletivo, não foi um levita para lá. Eles se juntaram, todos eles. Sabe o que isso nos ensina? Que a gente não consegue viver em santidade, de acordo com a palavra de Deus, andando sozinho. Nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos do convívio da igreja, para que nós possamos ajudar uns aos outros.
Porque aquilo que era pesado, um pegava numa ponta, o outro na outra, o outro na outra, saiu carregando e jogava fora. Na hora de limpar, era um que limpava dali, era outro que limpava de lá, e um ajudava o outro. Não existe essa história de nós sermos cristãos sem igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos dessa comunhão para que nós possamos andar em santidade. Amém? Amém? Aí vem comigo para o versículo 10. Segundo Crônicas 29, verso 10. A quinta e última ação de Ezequias, o texto diz: agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. A quinta atitude, a quinta ação espiritual de Ezequias foi restaurar a aliança com Deus. Aquele povo pertencia a Deus, era um povo escolhido, era um povo chamado por Deus, mas não estavam cumprindo com a sua parte na aliança. Não estavam honrando com a sua aliança com Deus. Ezequias olhou para toda aquela situação e falou: olha, eu estou resolvido a fazer aliança com Deus. E foi uma atitude corajosa. Ele quis dizer: olha, se ninguém quiser fazer aliança com Deus, eu vou fazer aliança com Deus. Aleluia! Querido, tenha essa atitude sobre a sua vida. Decida restaurar e honrar a sua aliança com Deus. Não importa se a sua família não queira honrar a aliança, honre você a sua aliança com Deus. Não importa se as pessoas com quem você conta caminhar junto com você não honrem a aliança, honre você a sua aliança com Deus. Ele diz: agora, pois, eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, a restaurar a aliança com Deus. E ele entendia que a restauração daquela aliança iria afastar toda a malignidade deles. E isso é verdade, porque quando nós caminhamos em aliança com Deus, o Senhor nos guarda. Amém. O Senhor nos protege. Existe um princípio na aliança que fala que o mais forte cuida do mais fraco. E aí, quando nós olhamos para Deus, na nossa aliança com Deus, quem é o mais forte? Nunca a gente ia conseguir se comparar. E aí nós olhamos, e por mais que nós tenhamos que deixar tantas coisas para trás, querido, o que a gente se beneficia na nossa aliança com Deus é muito maior do que qualquer coisa que fique para trás. É muito maior do que qualquer altar que precise ser derrubado. É muito maior do que qualquer idolatria que precise ser desfeita. É muito maior do que qualquer mágoa que precise ser jogada para fora. O mais forte, o Senhor, vai proteger o mais fraco, que somos nós. Amém? Amém? E Ezequias, ele teve essa preocupação. Se você descer no versículo 20, você vai ver que ele começou a restaurar a fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas, no funcionamento do culto. A partir do versículo 30, nós vemos a fidelidade dele de cumprir a palavra, de olhar para o que estava escrito na palavra e querer fazer como a palavra dizia. Que nós possamos ter esse coração que Ezequias teve, amém? De fazer como ele fez, olhar para a palavra diz para eu caminhar dessa maneira, eu vou começar a caminhar dessa maneira. A palavra diz que eu preciso abandonar essa prática, eu vou abandonar essa prática. Essa mesma fidelidade que houve no coração de Ezequias, que o Espírito Santo coloque no coração de cada um de nós, amém? Vem comigo no versículo 25 para a gente terminar. Diz assim: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpas, segundo mandado de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. Deu ordem Ezequias que oferecessem um holocausto sobre o altar, e começando o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem ao Senhor com palavras de Davi, de Asaf o vidente,
eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Desce comigo no versículo 35. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez esta obra. Amém? Quero que você se coloque de pé no seu lugar, querido. Hoje o Senhor te trouxe aqui, porque Ele vai abrir as portas para um novo tempo na sua vida. Mas você precisa ter essas mesmas atitudes que Ezequias teve. Você precisa buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você precisa decidir honrar o sacerdote. Você precisa decidir exercer o seu ministério. Existe algo para o qual você é útil no reino de Deus e o Senhor quer usar na sua vida. Amém? Você precisa decidir restaurar a santidade. E você precisa decidir restaurar a sua aliança com Deus. E depois que Ezequias fez tudo isso, eles reuniram todo o povo e eles fizeram um grande culto ao Senhor. E o texto mostra, aqui nós acabamos de ler a alegria daquele povo de adorar ao Senhor. Eles se prostravam, eles se ajoelhavam, eles cantavam por horas e horas, sem parar, adorando ao Senhor, pela alegria de poder retornar para Deus, pela alegria de saber que o Senhor estava abrindo as portas para que eles vivessem um novo tempo na história deles. E hoje o Senhor quer que você saia daqui com essa mesma alegria no teu coração, porque Ele está abrindo as portas para você viver um novo tempo, para você viver uma nova história. Levanta as suas duas mãos para os céus, e do jeito que você souber falar com Deus, eu quero te convidar nesse momento a orar e a pedir ao Senhor, falar para o Senhor que você decide ter esses posicionamentos como Ezequias. Querido, depois de tudo aquilo, aquela adoração foi restaurada, que hoje você possa dizer: Senhor, eu quero ter essas mesmas ações na minha vida, eu quero colocar o Senhor em primeiro lugar, eu quero decidir caminhar pelo caminho da honra, eu quero colocar em prática o meu ministério, eu quero, Senhor, limpar o templo que sou eu e caminhar em santidade na Tua presença. Eu quero, Senhor, honrar a minha aliança contigo. Eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ser fiel a Ti, querido. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor com as suas próprias palavras. Fala para Ele nessa noite. Oh Senhor, obrigado por essa noite. Noite de restauração, noite de edificação, noite onde a Tua palavra, Senhor, nos pegou como um oleiro, Senhor, e foi moldando e foi nos tratando. Eu sei que muitos aqui, Senhor, foram confrontados em algumas situações, e eu te louvo, porque quando o Senhor nos confronta, é para nossa cura, é para nossa restauração, e eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra nessa noite, Pai, e nós decidimos como Ezequias, em primeiro lugar abrir as portas para o Senhor, Pai, colocar o Senhor em primeiro sobre a nossa vida. Nós decidimos nessa noite caminhar por esse caminho, Pai. Nós decidimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós decidimos, Senhor, ter cada uma dessas ações espirituais sobre a nossa vida. Nós decidimos hoje nos posicionar na aliança contigo. Nós decidimos hoje limpar o templo, remover toda a idolatria, querido, que você tem idolatrado, o que tem se tornado um Deus na tua vida. Tenha ousadia nessa noite de dizer: Senhor, eu destrono agora todo Deus, todo outro Deus, todo rei, toda rainha que eu coloquei no meu coração, e eu declaro que Tu és o primeiro, que Tu és o único rei, que Tu és o único Senhor. Tenha essa ousadia hoje. Limpa o teu templo, para que o Rei da Glória entre, para que o Rei da Glória reine sobre a tua vida, para que um novo tempo seja estabelecido sobre você, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Nesse momento um pastor vai passar por você, querido, te ungindo, te abençoando hoje.
para que você viva portas abertas para um novo tempo na tua vida, na tua história. Isso que eu estou falando para você aqui não é frase de efeito para provocar alguma alegria, alguma comoção em você, não. Isso é palavra de Deus que transforma a nossa vida. Isso é palavra de Deus que restaura a nossa vida, e você vai receber essa unção sobre você. Você vai receber essa unção sobre a tua vida, para você viver um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Você também que está acompanhando essa transmissão, você que está nos assistindo aí, eu quero declarar sobre a tua vida: o Senhor tem portas abertas para um novo tempo. O Senhor tem portas abertas para você viver uma nova história. O Senhor está abrindo as portas para você viver um novo tempo na tua caminhada com Ele. É tempo de voltar, é tempo de se entregar, é tempo de viver o melhor de Deus, é tempo de se render ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Receba essa unção do Senhor sobre a tua vida, receba essa unção do Senhor sobre você, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Receba, querido, receba essa unção que sela a tua vida, receba essa unção que marca a tua vida, receba essa unção que te marca hoje, para viver um novo tempo, para viver uma nova história. É novo, não é aquilo que você já viveu, não é aquilo que já aconteceu, não é aquilo que já passou. É novo, é novidade de Deus. É isso que o Senhor traz para você, é isso que o Senhor traz para mim, é isso que o Senhor traz para nós. Novidade, novo tempo. Recebe do Senhor, recebe do Senhor para a tua vida, recebe essa marca. Senhor, as portas estão abertas, as portas estão abertas, as portas estão abertas na nossa vida, as portas estão abertas nas nossas vidas, para viver uma nova história, para viver um novo tempo. As portas estão abertas sobre nós, e nós queremos viver, Senhor, e nós queremos viver, Senhor, e nós clamamos por viver, Senhor. As portas estão abertas sobre nós. Eis-nos aqui, Espírito Santo, eis-nos aqui, Espírito Santo, eis-nos aqui, Espírito Santo. Nós queremos ser usados, nós queremos ser usados por Ti, nós queremos viver uma nova história, nós queremos viver um novo tempo, nós queremos receber essa marca do Senhor, essa marca do Senhor sobre a nossa vida hoje. Se você já recebeu oração, erga as suas mãos aos céus. Vamos encher esse lugar de adoração ao Senhor, como aquele povo adorou com alegria, como aquele povo adorou de todo o coração.